Olá, bom dia. Vamos dar início aí à nossa aula de hoje, né? Vamos iniciar nossa aula. Então, ainda falando sobre as equações, então a gente iniciou aí uma série das equações aí, as duas incompletas, né? E vamos seguir hoje, aprender hoje a resolver a equação aí completa, né? Eu falei que são 3 tipos de equações, cada um se resolve de uma maneira diferente. Nas últimas 2 aulas, falamos sobre as incompletas, aprendemos a encontrar as raízes desse tipo de equações, né? Onde na aula 2 a gente aprendeu a achar as raízes aí das equações do tipo ax² mais c, que é igual a zero, ou seja, apenas o coeficiente a e c. Já na última aula aí, nós aprendemos a achar as raízes aí da equação do tipo ax² mais bx, que é igual a zero, ou seja, novamente uma equação incompleta composta por coeficientes a e b, ou seja, o c é igual a zero, por isso que ela é incompleta. Vimos que a gente, para encontrar as raízes, né, a regrinha que a gente aplicou é o que? Foi colocar o x em evidência. A partir do momento que a gente levava esse x em evidência, né, que é retornar aquela potência, por exemplo, em forma de fatores, a partir disso a gente encontrava, né, encontrar as raízes, né, e de uma forma bem simples. Então, na aula de hoje, vamos falar agora da equação, vamos dizer assim, que ela é uma das mais difíceis dessas 3, né, já porque ela é uma equação completa. Então, a terceira equação hoje é a equação completa do segundo grau. Então, eu vou dar uma pequena explicada aqui, eu vou dar uma revisada aqui, na verdade, nessas formas, vou ler e dar uma explicada na forma que a gente vai utilizar. Então, para esse tipo de equação, a gente utiliza aqui a fórmula geral, que é a chamada aí forma de Bhaskara, acho que você já ouviu falar, né? Fórmula de Bhaskara é o que a gente utiliza aí para achar as raízes aí dessa equação. Vou ler, vou explicar aqui. Na prática vocês vão entender melhor como a gente aplicar essa forma. Então, a forma de Bhaskara é formada dessa maneira aqui, ó. Por exemplo, x é igual a menos b, mais ou menos, raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac, dividido por 2a. Então, vamos lá. Então, quando eu falo aqui x é igual a menos b, mais ou menos, esses sinais aqui, o mais ou menos, isso aqui vai definir o que? As duas raízes da equação. É o chamado x' e x duas'. Vamos dizer que aqui é a primeira raiz e aqui é a segunda raiz, né? Já que a equação do segundo grau a gente sabe que tem duas raízes, né? Ou seja, 2 valores que colocados no lugar da incógnita, da letra x, se estiver na incógnita x, lembrando que a equação pode vir na incógnita x, pode vir na incógnita b, por exemplo, na incógnita m, não importa. A gente utiliza mais o x como incógnita, por exemplo, 2x mais 10 é igual a 2x mais 10 mais 15 é igual a 0, mas eu posso falar 2m mais 2m ao quadrado mais 5m mais 10 é igual a 0. Ao invés de falar 2x ao quadrado mais 2x, por exemplo, mais 10 é igual a 0, eu posso trocar esse x por m, que é a mesma coisa. Beleza? Então, como a gente está trabalhando aqui na incógnita x, né, para encontrar o valor de x, já que a forma geralmente até a forma vem dessa forma aqui, apresentada com a letra x. Então é o seguinte, como eu falei, então são duas raízes, segue x', x2', onde essas duas raízes nessa fórmula vão ser definidas a partir disso aqui, ó. Ou seja, depois de b aqui eu tenho dois sinais, um sinal de mais e um sinal de menos. Então eu vou seguir aqui toda a operação com sinal, apenas o sinal de mais, não vou utilizar o menos, só usando o de mais e seguindo o resto da operação para achar a primeira raiz. Depois vou esquecer o sinal de mais, vou seguir toda a operação aqui, ó, seguindo apenas com o sinal de menos para achar a outra raiz. Então essa é a maneira que a gente aplica aí para achar essas duas raízes, tá? Então é o seguinte,
quando eu falo a fórmula é igual a B, é igual a menos B, esse menos B aqui se refere àquele coeficiente B da equação. Por exemplo, se eu tivesse uma equação aqui, 2x ao quadrado mais 5x menos 10 é igual a zero, por exemplo. Então esse coeficiente B aqui se refere ao coeficiente B aqui da equação. Sabemos que o coeficiente A no termo de x ao quadrado, o coeficiente B no termo de x, e o independente é aquele que vem o valor sem a letra, né? Então quando eu falo x é igual a menos b, esse b se refere a esse coeficiente b, seria no caso aqui ó, menos 5. Mais ou menos raiz de b ao quadrado, ou seja, eu vou novamente pegar esse coeficiente b, que é o 5 elevado ao quadrado, menos 4 vezes a, quando eu falo vezes a, porque aqui na forma é o seguinte, menos 4ac, esse 4ac significa 4 vezes a vezes c, porque qualquer valor atrás de uma letra significa uma multiplicação, 4a significa multiplicação, assim como a letra atrás de outra letra também, a e c, por exemplo, significa que é uma multiplicação. Então aqui eu tenho, depois desse menos 4, eu tenho menos 4ac, então significa que é menos 4 vezes o coeficiente a vezes o coeficiente c. Então aqui também se refere aos coeficientes, ou seja, o b se refere ao coeficiente b, menos 4a vezes a se refere ao coeficiente a, seria o 2 nesse caso, e depois vezes, esse resultado vezes o coeficiente c, que nesse caso seria o menos 10. Quando eu resolver tudo isso aqui de cima, eu vou agora fazer o que? A divisão por 2a. 2a, eu falei que um valor atrás da letra, 2a, significa uma multiplicação. Então, eu vou dividir aqui por esse aqui, o valor 2 vezes o coeficiente a. Então, seria isso. Então, aqui, vou multiplicar 2 vezes o coeficiente a, e o resultado eu vou dividir, ó, o de cima, tudo isso aqui de cima, por esse resultado aqui de baixo. Então, a forma é isso. Só que essa forma a gente pode dividir em duas, vamos dizer assim, duas partes, né? duas maneiras diferentes. Então esse valor aqui que dentro desse radical que está pedindo a raiz b quadrado menos 4ac, o chamado de discriminante aí da equação, que é o chamado a mesma coisa do delta, o delta que a gente chama. Então primeiramente para eu achar essa raiz, é conveniente eu procurar primeiramente o valor de delta, né? Então essa forma eu posso usar ela separadamente. Então primeiro eu posso achar essa forma de delta, em vez de fazer isso aqui tudo, eu posso achar essa forma de delta. Uma vez que eu achar essa forma aqui de delta, que a gente sabe que é b ao quadrado menos 4ac, ou seja, o coeficiente b ao quadrado menos o coeficiente a, aliás, coeficiente b ao quadrado menos 4 vezes o coeficiente a vezes o coeficiente c. Então uma vez que eu achar esse valor de delta, eu vou simplesmente pegar e jogar esse valor aqui para baixo do radical, né? Então primeiro é importante eu fazer o quê? Identificar os coeficientes e achar o valor de delta, que é isso aqui, b ao quadrado menos 4ac. Quando eu achar o discriminante delta, o que acontece? Eu vou agora para a forma geral, ou seja, para isso aqui. Então, x é igual a menos b mais ou menos, raiz quadrada de delta, ou seja, quando eu achar o valor aqui de delta, eu coloquei lá embaixo o radical. Então, ao invés de eu colocar tudo isso aqui, já coloco logo o valor dele. E depois vou dividir por 2 vezes o coeficiente A. Então, isso aqui, é isso aqui, ó. Esses dois aqui de forma separada. Ou seja, isso aqui, vamos dizer que resultou nessas duas formas aqui. Ou seja, essas duas formas resultam nisso aqui. Mas só que ela nesse caso aqui, é resolvida de forma separadamente, que é mais fácil, entendeu? Beleza. Então, quando eu achar esse valor aqui de delta, o que acontece? A partir do momento que eu achar esse primeiro discriminante aqui do valor de delta, ele é importante para quê? Para eu definir aqui os tipos de raiz que eu vou ter. Quando eu achar o valor de delta, eu vou chegar em 3 situações diferentes. Ou seja, esse delta é um cálculo, quando eu resolver esse cálculo aqui, eu vou ter apenas 3 opções. Ou esse valor vai ser 0, ou vai ser maior que 0, ou menor do que 0. Então eu vou chegar nessas 3 possibilidades. A gente sabe que só existem essas 3 possibilidades. Isso vale, no caso, para qualquer operação.
Eu vou chegar, qualquer operação que eu vou resolver aí, eu vou chegar a três possibilidades. Ou se o valor dessa operação vai ser zero, ou maior que zero, ou menor. Então, quando eu aplicar essa fórmula aqui de delta, eu vou chegar nessas três opções, que é isso aqui. Quando eu chegar nessas opções, eu vou ter o seguinte: se o delta for maior que zero, então se eu chegar nessa possibilidade aqui do delta ser maior que zero, se delta for maior que zero, ou seja, b ao quadrado menos 4ac, que é o valor de delta, se ele for maior, esse sinalzinho maior que zero, eu vou ter duas raízes reais diferentes. Ou seja, se o delta for maior que zero, aquele x lá que eu falei, que seria x', x duas linhas, ou seja, a primeira e segunda raiz. Então, se ele for maior que zero, eu já sei, antes de eu aplicar o restante da fórmula, eu já sei de imediato que eu vou ter o quê? Duas raízes diferentes. Ou seja, o x' e x duas linhas são duas raízes diferentes, dois valores diferentes. Beleza. Eu posso ter o delta aqui também igual a zero. Eu posso ter o resultado dessa operação que o delta vai chegar a zero. Se eu chegar nessa situação, chegar a zero, eu vou ter agora duas raízes iguais. Ao invés de ser duas raízes diferentes, se eu tiver o valor zero, eu vou ter duas raízes iguais. Né? Por que duas raízes iguais? Porque se eu quando eu falar, por exemplo, x é igual a menos b mais, se eu seguir essas duas situações que eu falei, com sinal de mais o valor de delta, que seria zero, ou seja, quando ele for zero, se eu somar o valor com zero e dividir por duas vezes um certo valor, vai dar zero. E se eu diminuir de zero, né, se eu diminuir zero de um valor, vai dar a mesma coisa. Ou seja, se eu somar um valor com somar zero a esse valor, ou diminuir, não vai alterar nada. Então, por isso, se o delta chegar a zero, for igual a zero, eu vou ter duas raízes iguais. Ou, se eu não achar, se não chegar nessa possibilidade, ou nessa, eu vou ter essa terceira possibilidade aqui, do delta ser menor que zero. Menor que zero é quando aquele valor, a gente chega a um valor aí negativo. Né? Então, quando a gente chega aí em um valor negativo, o que acontece? Não temos raízes reais. Então, a gente não vai encontrar uma raiz real aí para esse tipo de equação. Ok?